Bem, então nós vamos tratar desse tema que é realmente fundamental, sobretudo nos dias de hoje, né? Para tratá-lo adequadamente, muitas vezes não é tão simples, supõe algumas bases, mas vamos tentar, né? Eu acho que é plenamente possível. Então, no seu próprio ensinamento, né, a igreja, claro, trata de si mesma, né? Ela vai ensinar, tem um magistério da igreja que diz respeito à sua origem, à sua essência, sua constituição, seus fins. Ao tratar de si mesma, a igreja vai tratar também do seu próprio magistério, né, que é o poder de ensinar que lhe foi dado por Cristo. E o magistério da igreja, o ensinamento da igreja sobre o seu próprio magistério, é uma parte importantíssima do tratado de Eclésia, né? O tratado sobre a igreja. Que faz parte, junto com a apologética, ou de revelazione, né? Sobre a revelação, dos dois primeiros tratados que são feitos em teologia, né? A revelação e a igreja. Então, desse tratado de Eclésia bem feito depende todo o resto da teologia, né? E claro também, o tratado de revelazione bem feito depende todo o resto da teologia. Então, é preciso compreender o que a igreja diz sobre o seu próprio magistério, né? Que a igreja ensina sobre o seu ensinamento. Se a gente compreende isso, então nós poderemos dar uma adesão ao magistério da igreja em conformidade com a própria doutrina da igreja, nem mais, nem menos, aquilo que a igreja nos pede, né, nos exige. E essa adesão poderá, então, ser de acordo também com a natureza humana, né? E isso é importante. Quando a gente trata daquilo que é sobrenatural, da ordem sobrenatural, nunca pode destruir a natureza ou ir contra a natureza, mas aperfeiçoá-la, né? Por isso também que nós vamos dedicar toda uma parte à questão filosófica, rapidamente, brevemente, mas à questão filosófica do assentimento humano, né? Bem, mas o que é que nós devemos conhecer sobre o magistério? Primeiro, alguns pontos básicos, né? Quem pode ensinar, quer dizer, o sujeito do magistério, o sujeito que pode ensinar, que tem o direito, o dever de ensinar, né? Então, quem pode ensinar e que recebeu isso de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, aquilo que pode ser ensinado, o objeto do magistério eclesiástico. Por que meios o munus docende, né, o poder de ensinar, pode ser exercido? Então, pode ser exercido, por exemplo, de viva voz, por meio de bulas, de encíclicas, concílio, etc. E um aspecto bem desconhecido, infelizmente, em geral, e é esse o nosso propósito aqui, são os graus do magistério eclesiástico, consequentemente, os graus de assentimento a esse magistério. Então, também isso se deve conhecer. Então, como nós já mencionamos lá no início, esse conhecimento é indispensável para todo católico, sobretudo atualmente, porque a crise da igreja tem inúmeros fundamentos, em grande parte é uma crise do magistério eclesiástico. Então, sendo uma crise do magistério eclesiástico, convém saber os graus de autoridade do magistério
e, consequentemente, os graus de assentimento a esse magistério, os graus da nossa adesão ao magistério eclesiástico. É importante conhecer isso, relembrando, né, aquilo que diz São Tomás, parvos ero in principio manius in fine. Um pequeno erro no princípio, se torna grande no fim, nas conclusões. Então, se no início de um caminho eu faço um pequeno desvio, com o passar do tempo vai ser um desvio enorme. Então, a mesma coisa em teologia, em filosofia, né? Na ciência, eu tenho um pequeno erro no princípio, ou mesmo de princípio, então vai ser um erro grande na conclusão, no fim. Então, se a gente tem uma má compreensão do magistério, bom, todo o resto já fica bem viciado, né? Então, esse conhecimento é realmente indispensável para todo católico, ao menos ter as noções básicas, e é isso que a gente pretende falar aqui, né? Essas noções básicas para evitar os equívocos que nós vemos atualmente. Então, status questionis, o estado da questão. Nós temos, basicamente hoje, duas posições aparentemente opostas, né? A primeira posição vai afirmar o seguinte: todo ato do magistério, ao menos o magistério da autoridade suprema, do Papa, o Papa com os bispos, né, o concílio, etc. Então, todo ato do magistério da autoridade suprema é infalível e constitui regra próxima da fé. Deve-se, então, uma adesão absoluta. Nessa posição, se torna, então, supérfluo distinguir graus de magistério quando se trata da autoridade suprema, do Papa ou de um concílio. Existem graus, é sempre infalível. E sendo infalível, a adesão deve ser sempre absoluta ao magistério do Papa. Então, essa é a primeira posição, que é a posição daqueles que nós podemos chamar de conservadores e, curiosamente, a mesma posição dos sede-vacantistas. Conservadores são aqueles que querem conservar as mudanças, né, do concílio e do pós-concílio, sem ir muito além. Sede-vacantistas, bom, todos têm uma certa ideia, aqueles que consideram que a sé está vacante, né? Quer dizer que não há Papa. Os sede-vacantistas clássicos vão dizer que não existe Papa desde depois de Pio XII, né? Depois de Pio XII já não há mais Papa. Eu vou dizer, depois do Papa João XXIII, mas para eles não é Papa, então. A partir do Papa Pio XII, depois de Pio XII já não há mais Papa, né? Então, esses são os sede-vacantistas. Tem os sede-vacantistas também conservadores, um pouco escandalizados com algumas ações do Papa Francisco. Consideram que o Papa ainda é Bento XVI, que na verdade ele não renunciou, que ele renunciou a uma parte do papado. Tudo isso aí é bobagem, né? Não tem cabimento nenhum. Os princípios de teologia, isso daí é completamente fora da realidade. O Papa renunciou e pronto, né? Teologia moral, a gente diz, ainda que ele foi coagido, teve pressão, não interessa. Voluntas coacta est voluntas. A vontade coagida é uma vontade. Então, o ato de renúncia é válido e não existe renunciar à parte do ministério petrino, né? Eu renuncio à parte ativa para ficar na parte contemplativa, isso aí que distinção é essa, teológica na função do Papa, é uma coisa que não existe. Então, também não tem cabimento nenhum. Então, qual é o princípio, né, de conservadores e sede-vacantistas? É o princípio de negar justamente diferentes graus do magistério, dizendo que todo o magistério do Papa é infalível. É a univocidade, né, na concepção do magistério do Papa. O que é univocidade? Quer dizer que o magistério é sempre o mesmo, né? Quer dizer infalível, né, no entendimento deles. Então, conservadores e sede-vacantistas têm o mesmo princípio, o Papa é sempre infalível, conclusões distintas.
que o conservador vai fazer? O Papa é sempre falível, o que ele vai fazer? Malabarismo, né? Para justificar as discordâncias entre um ensinamento e outro, entre o ensinamento de um Papa e depois de um Papa posterior. Antes, a doutrina da Igreja claramente era que o Estado deveria ser confessional, católico, né? Agora não, é a liberdade religiosa. O ideal é que o Estado não tenha religião. Eles vão tentar conciliar isso de algum modo. Não, está sendo ensinado só com relação às circunstâncias, etc. Mesma coisa com relação à pena de morte, né? Atualmente. Então, palavras para justificar, chegando até as contradições mais evidentes, mas tentando justificar a qualquer preço. E o sede vacantista, o que ele vai fazer? Ele vai dizer, bom, então o Papa é sempre infalível, aqui tem um erro, então quer dizer que essa pessoa não é Papa, na verdade. Porque se fosse o Papa não teria erro. Se tem erro, então não é Papa. Então, mesmo princípio, duas conclusões distintas, não é? Bem, é um erro por excesso. Magistério do Papa, sempre infalível. Então, é a negação, ao menos prática, né, dos diferentes graus de magistério, dos diferentes graus de assentimento. Pode até ser que na teoria, né, num livro, no artigo, reconheçam a diferente grau, mas na prática tem que dar uma adesão absoluta, como se infalível fosse o magistério do Papa sempre, né? Então essa é a primeira posição, o erro por excesso. A segunda posição, evidentemente, vai ser um erro por defeito. Admite distinção entre magistério infalível e não infalível, mas afirma que o magistério não infalível é praticamente desprovido de autoridade. Quer dizer, no fundo não é magistério. Magistério não infalível não é magistério, a gente não deve nenhuma adesão, então pode ser desprezado. A adesão a esse magistério não infalível, segundo essa segunda posição, não é muito diferente da adesão devida a um perito em uma dada matéria, né? Então, um bom professor lá de matemática, então eu devo uma certa adesão, porque ele conhece um pouco. Então, magistério não infalível seria mais ou menos a mesma coisa, uma adesão puramente natural, né? Na prática, esse magistério, então, vai ser considerado como não magistério, né? O magistério não infalível vai ser considerado como não magistério, como inexistente. É a posição dos modernistas ou católicos liberais que ainda tem um pouco de consciência, né? Que o modernista mais avançado, liberal mais avançado, não tem magistério nenhum. Tudo é completamente indiferente. Então, é um erro por defeito, né? Tirando a autoridade, que na verdade tem o magistério não infalível. Então, um vai infalibilizar o magistério não infalível e outro vai tirar toda a autoridade do magistério não infalível. Então, o erro de fundo dessas duas, né, posições é o mesmo, né? A univocidade do magistério. Só há magistério infalível quando se trata da autoridade suprema, quando se trata do Papa. Então, é a posição dos modernistas ou católicos liberais, né? Então, erro por defeito, tirando a autoridade que efetivamente tem o magistério não infalível. Então, o erro de fundo das duas posições é o mesmo, a univocidade do magistério, como se só existisse o magistério infalível, né, da autoridade suprema, do Papa, o Papa com os bispos, no concílio, etc. Historicamente, né, como é que foi surgindo essa dicotomia? Nós temos que voltar um pouco no século XIX, né, e ao magistério antiliberal dos papas, né? Gregório XVI, Pio IX, Leão XIII, depois São Pio X, etc. Então os papas se opunham ao liberalismo, ao racionalismo, etc., mas não eram documentos por si só infalíveis. Então, o que diziam os liberais?
né? No início do século XX, os modernistas diziam que não era infalível, então que não tinha que levar muito em conta. E o que diziam, então, os conservadores, né, da época, conservador no melhor sentido que hoje, eles tendiam a infalibilizar esse magistério, que em si não era infalível, para poder impor aos outros, né? E aí foi criando esse erro por excesso, de infalibilizar todo o ato do Papa, né? A gente pega, por exemplo, os sílabos de Pio IX, né? Todo mundo deveria dar uma olhada, vale a pena. Em si, não é um documento infalível, né? Até porque existe discussão entre os teólogos, é infalível, não é, entre teólogos sérios. Se há discussão é porque não é infalível, certo? Para ser infalível tem que ser manifestamente tal. Então, por si só não é infalível. É infalível no sentido que retoma a doutrina católica de sempre, etc. e tal. Mas por si só não é. Então era contestado assim pelos liberais e os conservadores tentavam infalibilizar para que os outros pudessem aderir, né? Então, essas duas posições têm a gênese nessa questão, né? Começando no século XIX, indo até meados do século XX. Então, o cerne aqui do problema, né, da dificuldade, é a autoridade não infalível, é o magistério não infalível da autoridade suprema. É a autoridade do magistério não infalível da autoridade suprema. Então, que autoridade tem esse magistério? É infalível? Não é? Se não é infalível, então, que adesão eu devo a ele, né? A gente diz magistério não infalível, infalível não é, porque na prática alguns dizem que é infalível. Então, qual é a minha adesão a ele? Pode ter erro, não pode? Então, esse é o cerne de todo o problema. Então, esse magistério não infalível da autoridade suprema, que a gente chama também de magistério puramente autêntico, magistério ordinário, tem várias denominações possíveis. Não tem uma autoridade falível, não tem autoridade nenhuma, deve uma adesão absoluta, uma adesão humana, posso desprezar. Então, deve ser a postura do católico diante desse magistério não infalível da autoridade suprema. E aparentemente, dadas essas duas posições que a gente apresentou, nós temos um dilema, né? Quer dizer, só duas opções: infalibilizar tudo ou desprezar o que não é infalível. Como se tertium non datur, né? Se uma terceira possibilidade não fosse dada. Ou infalibiliza ou despreza. Não. Na verdade, nós vamos ver justamente, existe uma outra possibilidade. Porque como nós vamos ver, né, com calma, o magistério é uma noção de uma realidade análoga e não unívoca, né? Então, o magistério não é sempre exatamente o mesmo. Ele é análogo. O que é análogo? É o mesmo nome, predicado de coisas diversas, que são em parte semelhantes e em parte distintas, segundo a essência, como diz São Tomás na Metafísica. Então, o ser, por exemplo, é análogo. O ser de Deus não é o mesmo que o meu. Tem uma certa semelhança, porque Deus e nós existimos, mas existe uma semelhança. Deus é o ser necessário. É o ipsum esse subsistens, é o próprio ser que subsiste por si mesmo, né? Nós não. Nós somos seres causados, criados, né? Então, a analogia tem uma parte igual e uma parte diferente. Nós vamos ver como isso se aplica ao magistério. Então, quando a gente fala magistério, a gente está abarcando não só uma coisa que é sempre a mesma, mas são diferentes realidades que, em parte, têm semelhança e, em parte, têm distinção. Bem, então, a correta noção de magistério está no justo meio entre os dois erros, né? Então, não se trata de infalibilizar tudo, nem de desprezar o magistério não infalível. Então, nós vamos ver concretamente como isso ocorre. Bem, então, nós somos colocados diante de um falso dilema, né? Infalibilizar tudo ou desprezar o que não é infalível.
Antes de entrar na teologia, no magistério, né, que já é algo sobrenatural, instituído por Deus, nós vamos precisar tratar de uma questão de filosofia, que é o assentimento humano. Porque a graça supõe a natureza. A graça supõe a natureza, como a fé supõe a razão, como a teologia supõe a filosofia e, bom, a igreja, o Estado. Então, tudo que está na ordem sobrenatural, a graça, a fé, a teologia, a igreja, não vai destruir o que está na ordem natural, mas a aperfeiçoar. Então, a graça não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa. A fé não destrói a razão, mas a eleva. Possibilita a razão conhecer coisas que pela sua própria força não poderia. A teologia vai aperfeiçoar a filosofia e utilizá-la como serva, como escravo. E a igreja também vai aperfeiçoar o Estado sem destruí-lo. Essa questão é muito importante, né? Porque às vezes as pessoas querem fazer teologia sem ter uma boa filosofia antes. Quando a gente fala de boa filosofia, filosofia realista, né? Tomista. Então, para tratar de teologia é preciso ter a base da filosofia, da boa filosofia. Sem a boa filosofia, a teologia vai ser uma catástrofe. Se alguém chega, né, a conclusões, chega frequentemente a conclusões erradas em teologia, é porque a filosofia dele está errada. Então não adianta falar, não estou indicando ele como catequista, estou indicando como filósofo, mas o que está levando aos erros em teologia é a filosofia errada de fundo. Então, nós devemos considerar o assentimento humano e a sua natureza, para em seguida considerar a natureza profunda do magistério eclesiástico, para depois fazer a ligação entre o assentimento humano e o magistério eclesiástico. Então, nós vamos passar diretamente a essa parte do assentimento. Quando se trata do magistério, né, infelizmente, quando a gente pega os livros de teologia, os manuais de teologia, eles não tratam do assentimento humano. E aí podem ser duas razões, né? A primeira, porque já supõe tratado na filosofia. Então, está na filosofia, precisa tratar de novo na teologia, você simplesmente vai tirando as conclusões e utilizando aquilo que foi visto na teologia, né? Na filosofia. Ou então simplesmente negligenciam realmente, pura e simplesmente. Atualmente, né, os teólogos modernos, de fato, negligenciam, nem mencionam, né, que tipo de adesão se deve dar de modo específico. Né? Mas é uma parte fundamental, o assentimento humano, senão a gente não entende nada dessa questão. O que é o assentimento? Né? É a adesão da inteligência humana a um julgamento, a um juízo. Se o computador é preto, né? Então, se eu der um assentimento, então a adesão a esse julgamento, a esse juízo. Bem, nós podemos ter diversas modalidades, então, de assentimento, né? Nós podemos suspender o julgamento, então propriamente não vai ter assentimento. Nós podemos dar o assentimento, aderir a um julgamento com medo de errar. É isso, mas é possível que seja o contrário. Ou então aderir sem medo de engano, de errar, né? Com certeza. A modalidade ou a natureza do assentimento dado depende do motivo formal, objetivo, que leva ao assentimento. Nós vamos ver isso com calma, né, em cada caso. O que vai me levar a suspender o julgamento? O que vai me levar a assentir, mas com medo de que o contrário seja verdade? O que vai me levar a assentir a um julgamento com certeza absoluta? Então, nós vamos ver isso. Então, lembrando, o assentimento ao magistério não pode ser contrário à natureza humana. Nós vamos ver aqui, por exemplo, as condições para dar um assentimento com certeza absoluta. Então, quando for o magistério,
para eu dar um assentimento com certeza absoluta, eu tenho que ter essas condições. Senão seria contra a natureza humana, né? Seria irracional. Então, a primeira possibilidade, né, no assentimento humano é a dúvida. O que é a dúvida, né? É o estado subjetivo, né, do sujeito, é o estado subjetivo da inteligência no qual o julgamento não se realiza. Então, não chego a afirmar nem a negar alguma coisa. E isso acontece porque a inteligência não encontra nenhuma razão para afirmar ou negar algo. Ou porque a razão encontra razões, motivos de mesmo peso, tanto para negar quanto para afirmar. Fica no estado de dúvida, não realiza o julgamento. Porque pode ser tanto uma coisa quanto outra, com o mesmo peso, né? Bem, São Tomás de Aquino explica a dúvida, né? Do seguinte modo: às vezes, com efeito, o intelecto não se inclina a um a mais do que a outro, né? A negar ou afirmar. Ou por causa do defeito daquelas coisas que movem o intelecto, não tem razões, motivos suficientes, como nos problemas dos quais não temos conhecimento, ou por causa da aparente igualdade das coisas que movem o intelecto para as duas partes. E essa é a disposição do que duvida, flutuando entre as duas partes da contradição. Então, nem afirma, nem nega. No plano objetivo, a dúvida corresponde à simples possibilidade. Então, é meramente possível que seja ou que não seja. A simples possibilidade não pode jamais, por si só, mover a inteligência a realizar um juízo. Então, se eu coloco alguém numa sala fechada, que ainda não viu como é que está o tempo lá fora, e pergunto para ele, vai chover? O que ele vai dizer? Não vai dizer nada. Porque ele não sabe como é que está o tempo, molhou as nuvens. Então não tem motivo nenhum para afirmar nenhuma coisa nem outra. Então a dúvida é uma mera possibilidade, né, de uma coisa ou de outra. A suspeita ainda entra no campo da dúvida, né? Na suspeita eu já tenho alguns indícios que me inclinam a afirmar ou a negar, mas que ainda não são suficientes para afirmar ou negar, né, para fazer um juízo, um julgamento. Por isso que a suspeita, né, não é propriamente um juízo temerário. Bom, isso é um anexo. O juízo temerário é justamente um juízo, quando eu afirmo ou nego alguma coisa de alguém, sem ter um fundamento para isso. A suspeita não. Se não pudesse ter suspeita, não poderia ter investigação. Consequentemente, não pegariam os criminosos a não ser em flagrante. Então, a suspeita é um tipo de dúvida, mas que já tem alguns indícios que me inclinam para um lado ou para o outro, a negar ou a afirmar alguma coisa. Bom. Então, a dúvida é a primeira possibilidade com relação ao sentimento. A segunda possibilidade é a opinião. O que é a opinião? É o estado subjetivo do intelecto, do espírito, em que se faz um juízo, né? Ou seja, o estado em que a inteligência adere a um juízo, mas com medo de se enganar, reservando-se então a possibilidade que o juízo contrário seja verdadeiro. Então, uma opinião, eu acho, né? Ainda que não se expresse assim, mas eu acho. Então, vi umas nuvens escuras, eu digo, acho que vai chover. Uma opinião, mas com medo de que o possível também seja, que o contrário também seja possível, que não chova. Então, trata-se de uma verdadeira adesão ao julgamento, realmente se afirma ou se nega, mas não é uma adesão absoluta, né? Tem esse medo de que o contrário seja verdadeiro. Então, qual é o motivo formal da opinião? Quer dizer, desse assentimento com medo de que o contrário seja verdadeiro, é a probabilidade, né? Eu já tenho elementos suficientes para afirmar ou negar alguma coisa, mas não com certeza. Então, eu afirmo ou nego com medo de que o contrário seja verdadeiro.
Então, a opinião não exclui o medo de se enganar. Então, tenho razões, mas são somente mais prováveis do que as razões contrárias. Não exclui o medo de se enganar, impedindo, então, uma adesão absoluta, total. Bem, aí nós temos algumas citações de São Tomás com relação à opinião, né? Às vezes, porém, o intelecto se inclina mais a um do que a outro, mas aquilo que o inclina não move suficientemente o intelecto ao ponto de o determinar totalmente a uma das partes. Por isso, aceita sim uma parte, mas sempre duvida em relação à parte oposta. Essa é a disposição do que opina, que aceita uma parte das contraditórias, então ele vai afirmar ou negar, mas com medo de que a outra parte seja verdadeira. Em São Tomás, certos atos do intelecto possuem realmente uma cogitação informe, sem assentimento firme. Seja porque não se inclinam a nenhuma das partes, como ocorre com o que duvida, seja porque se inclinam mais a uma parte, mas por um motivo leve, como ocorre com o que suspeita, seja porque adere a uma das partes, mas com medo de que a outra seja verdadeira, como ocorre com o que opina. Então, essa é a opinião. Já há uma adesão, diferente da dúvida em que não há adesão ao julgamento, há uma adesão ao julgamento para afirmar ou para negar, mas com medo de que o contrário seja verdadeiro. Então, é a probabilidade. Tenho somente razões mais fortes, mas não suficientes para levar à certeza. E a terceira possibilidade do assentimento humano é a certeza. A certeza é o estado subjetivo do espírito, do intelecto, no qual ele adere de maneira absoluta e total ao juízo, fazendo o juízo sem medo de se enganar. Como São Tomás, às vezes, porém, o intelecto possível é determinado a aderir totalmente a uma parte, né? A negar ou afirmar. Dizendo São Tomás, a certeza não é nada além da determinação do intelecto a uma das partes, né? A afirmação ou a negação de um juízo, de um predicado a um sujeito, etc. Então, a certeza é a adesão firme do espírito a um julgamento que decorre da evidência no plano objetivo. Então, para eu ter certeza, eu preciso de uma evidência. A certeza se baseia na evidência. Então, a dúvida se baseia na possibilidade, a opinião se baseia na probabilidade, a certeza se baseia na evidência. Então, para ter certeza, eu preciso de uma evidência. A definição clássica, né, de evidência na escolástica, né? Evidência est claritas quae objectum manifestatur intellectui et a sensum rapiet. A evidência é a clareza com a qual o objeto se manifesta ao intelecto e conquista o seu assentimento. Então, essa clareza que arrasta a minha inteligência a aderir, sem dúvida, sem medo de que o contrário seja verdadeiro. Então, a certeza é a adesão sem receio de que o contrário seja verdadeiro, é uma adesão absoluta, total, que se baseia na evidência. Agora, a certeza pode se basear em dois tipos de evidência. A primeira evidência é da coisa em si mesma, né? Seja porque ela é conhecida imediatamente, por exemplo, estou vendo uma coisa preta, então tenho certeza que ela é preta. Eu não sou daltônico, né? Ou então os primeiros princípios. A parte é menor do que o todo. O todo é maior do que a parte. Então tem uma evidência do objeto em si mesmo. Ou então a evidência do princípio de não contradição. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Então, essa evidência da coisa pode ser conhecida imediatamente, pelos primeiros princípios, ou mediatamente, né? Por meio de conclusões que partem dos princípios. Então, partindo de um silogismo. Né? Todo ser humano é inteligente. Arthur é um ser humano, então Arthur é inteligente. Então, também é um conhecimento certo que se baseia
nas conclusões de uma demonstração. Bem, o segundo tipo de evidência que pode levar nossa inteligência a um assentimento com certeza absoluta é a evidência de uma autoridade. Então, não tenho a evidência da coisa em si, mas a evidência da autoridade. Minha certeza vem da autoridade daquele que me fala algo que eu não vejo. Então, eu tenho certeza por causa da autoridade que me fala. Então, se a inteligência percebe essa autoridade, a evidência dessa autoridade, vai dar um assentimento certo, né? Determinado não pelo objeto, mas aderido a esse testemunho, né? E para isso vai, inclusive, haver uma interferência da vontade para mover a inteligência a aderir. Não interessa tanto. Então, a evidência pode ser da coisa em si ou de uma autoridade que me fala, né? Na qual vejo que eu posso aderir inteiramente. Nós vamos ter 3 tipos de certeza. A primeira certeza é a certeza metafísica, que vem da natureza mesma das coisas. E a certeza metafísica é a única certeza realmente absoluta. Depois nós temos a certeza física, que diz respeito às leis físicas. Agora, a lei física pode ter a exceção do milagre. Então não é uma certeza absoluta, pode ter uma exceção. Então tem uma alta probabilidade, mas pode haver uma exceção do milagre. E o terceiro tipo de certeza é a certeza moral, que diz respeito ao comportamento humano, como as pessoas agem usualmente, em dada situação, em tal circunstância, etc. Que tem a exceção de um comportamento humano que foge às regras previsíveis, né? Inclusive, muitos autores, né, por causa disso, vão dizer que certeza mesmo, só a certeza metafísica. As outras são opiniões, né? Muito prováveis, mas opiniões, porque o contrário pode acontecer. Quando a gente fala, né, dessa evidência da autoridade, nós só vamos ter uma certeza absoluta nos baseando na autoridade, se a autoridade for infalível, certo? Quando você está na estrada lá de mão dupla, o caminhoneiro faz um sinal para você passar, você não vai ter certeza absoluta que não está vindo outro carro. Porque o caminhoneiro pode falhar, pode ser mau caráter, querer que você morra fazendo a ultrapassagem. Então tudo é possível. Então você não vai ter uma certeza absoluta, porque não é uma autoridade infalível, né? Então, para ter uma certeza absoluta, um assentimento absolutamente certo, quando se trata de autoridade, precisa que seja uma autoridade infalível. Então, aqui a gente já começa a entrever a questão do magistério infalível ou não, né? Porque o magistério da igreja nos ensina precisamente aquilo que nós não vemos, são as verdades sobrenaturais, né? Nós não podemos conhecer com a nossa mera razão. Então nós vamos nos basear na autoridade para dar a nossa adesão. Se for uma autoridade infalível ou não, então isso vai mudar a natureza do nosso assentimento, né? Bem, então essa é a parte filosófica, fácil, né? Já gravaram tudo aí em 5 minutos, 3 possibilidades. Opinião que se baseia na possibilidade. A inteligência não faz um juízo, um julgamento. Segunda, a dúvida. A dúvida que se baseia na possibilidade. Depois a opinião que se baseia na probabilidade. É um julgamento com medo de que o contrário seja verdadeiro. E a certeza que se baseia na evidência, né? A evidência da coisa em si mesma ou a evidência de uma autoridade infalível, certo? E a certeza, então, sem medo de que o contrário seja verdadeiro. Bom, nós vamos passar, então, rapidamente, a natureza do magistério eclesiástico. Tratando, em primeiro lugar,
da instituição do magistério num silogismo rápido, né? Claro que a gente pode provar a instituição do magistério eclesiástico também por outros meios e outros raciocínios, mas nós podemos resumir a isso, que o nosso propósito é relativamente simples com relação a isso. Então, bom, o teólogo Salaverri, né, que tem um manual, né, de De Ecclesia, ele faz o seguinte raciocínio, que todos os outros teólogos fazem também. A divina instituição do magistério da Igreja se prova com um raciocínio muito simples, cujos distintos elementos se encontram todos expressamente na Sagrada Escritura. É o seguinte: entre os poderes messiânicos de Cristo está incluído o poder de magistério autêntico e infalível. Mas Cristo deu à Igreja a posse perpétua desses mesmos poderes messiânicos. Portanto, a Igreja tem um magistério autêntico e infalível. Bom, a gente poderia provar a instituição do magistério, mostrando que Deus forma uma hierarquia, ele separa 12, a esses 12 ele dá o poder de ensinar. Quem vos ouve, me ouve, quem vos despreza, me despreza, e de ensinar a todos os povos, etc. Então, a instituição do magistério é clara, né? É nosso Senhor Jesus Cristo que institui o magistério. Né? Bom, então, entre os poderes messiânicos de Cristo está incluído o poder de magistério autêntico e infalível. Cristo deu à Igreja a posse perpétua desses mesmos poderes messiânicos, portanto, a Igreja tem o magistério autêntico e infalível. Bem, quais são algumas características, propriedades do magistério eclesiástico, né? Do magistério da Igreja, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo? Primeiro, é um magistério autêntico, quer dizer, que procede de uma autoridade legítima, instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, autêntico, propriamente, não é original, né? Fulano é autêntico. Isso aí já é outro significado de autêntico. Né? Autêntico, originalmente, vem de autoridade. Então, o magistério eclesiástico é autêntico, quer dizer, procede da autoridade legítima instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. É um magistério tradicional, quer dizer que ele deve guardar, declarar, explicar, explicitar, defender um depósito de verdades que está já objetivamente encerrado, né? Com a morte do último apóstolo, São João. Não existem novas verdades que são reveladas, né? Então, guardar, declarar, explicar, explicitar, defender um depósito de verdades que já está objetivamente encerrado e que foi transmitido pelos apóstolos até nossos dias. Então, o magistério que não é para inovar, para inventar, é para transmitir, tradicional, justamente, transmitir. É um magistério vivo, que é uma expressão que tem que tomar cuidado hoje, certo? O que quer dizer magistério vivo? Exercendo por meio de ações vitais e conscientes dos homens, né? Das autoridades instituídas por nosso Senhor Jesus Cristo, de forma escrita ou oral. Preciso tomar um pouco de cuidado porque hoje existe a expressão tradição viva ou magistério vivo, que tem um fundo modernista. O que é o magistério vivo? É aquele que vai se adaptando à vida do homem. Não é aquele magistério que continua vivo porque se adapta à vida do homem, ao pensamento, à mentalidade atual. Inclusive, teve um cardeal importante tratando da questão da pena de morte, né, alterada no catecismo. Ele falava justamente que a tradição é viva. O que é a tradição viva no entendimento deles, né, dos modernistas? É justamente uma tradição evolutiva, que vai se adaptando ao pensamento atual. Ou então é a tradição que vai pegar tudo que já foi dito dentro da igreja, seja pelos santos padres, seja por hereges, e vai pegar aquilo ali, é viva a tradição. Então, tinha aquilo ali lá atrás, agora a gente pode simplesmente recuperar, né? Bom, então não, aqui o nosso vivo é num sentido católico, né? Bom, esse magistério é também eterno, no sentido que vai durar até o fim do mundo, como a igreja. Esse magistério nunca vai deixar de existir. E esse magistério é também infalível sob certas condições. Poder de magistério, né? O poder de ensinar
Então, esse poder de transmitir uma doutrina de forma tal que ela deva ser aceita por aqueles que a recebem. O poder de magistério é o poder de ensinar, de transmitir uma doutrina de forma tal que essa doutrina seja aceita por aqueles que a recebem. Então, o ato do poder de magistério é ensinar. O objeto formal do magistério é a verdade revelada ou a verdade intimamente ligada com a verdade revelada. Por exemplo, pode ser uma verdade histórica. Que Pio IX tenha sido verdadeiramente Papa, por exemplo, não está na revelação, não está na tradição. Não. Os apóstolos não disseram, Pio IX é verdadeiramente Papa. Certo? Mas a igreja pode afirmar isso de modo infalível, inclusive. Por quê? Porque é uma verdade intimamente revelada, conexa, ligada a uma verdade revelada. Porque se Pio IX não for verdadeiramente Papa, o Concílio Vaticano I não existiu. Se o Concílio Vaticano I não existiu, então não houve definição de várias verdades, e assim vai. Então, o objeto formal do magistério é a verdade revelada, ou a verdade intimamente ligada a uma verdade revelada. O fim do poder de magistério, do magistério eclesiástico, é obter o assentimento da inteligência. Então, a finalidade, de fato, é essa. Que as pessoas possam aderir. Então, o magistério da igreja tem como direito próprio exigir a submissão da inteligência pelo assentimento interno do espírito. E os fiéis têm, consequentemente, a obrigação de prestar esse assentimento. De prestar qual assentimento? Esse é o ponto. Porque alguém não considera a parte filosófica, tem a obrigação de prestar esse assentimento. Então, tem a obrigação de aderir sempre de maneira absoluta, com certeza absoluta. Não é isso que está sendo dito. Tem que prestar assentimento, o assentimento tem graus. Então, se trata de saber justamente que assentimento é esse que deve ser prestado. Na igreja, todos os poderes hierárquicos, procedem de Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo, e são transmitidos por Cristo aos apóstolos e a seus sucessores. Então, são transmitidos por Cristo como autor da revelação e da graça. Então, o Papa tem poder de ensinar, os bispos têm poder de ensinar, de governar, de santificar. Esse poder vem de Deus. Não está na natureza daquela pessoa que é o Papa, na sua própria natureza humana, exercer esses atos. Então, os poderes da igreja, governar, ensinar, santificar, eles são exercidos em primeiro lugar por nosso Senhor Jesus Cristo. O homem, os ministros sagrados, aqueles que pertencem à hierarquia da igreja, são um instrumento de nosso Senhor Jesus Cristo para exercer esses poderes sobrenaturais e, consequentemente, produzir os efeitos sobrenaturais da graça na alma. Isso é mais claro ainda para os sacramentos. Então, o homem por ele mesmo não tem o poder de perdoar os pecados, de consagrar, de apagar o pecado original e infundir a graça na alma. Quem faz isso é Cristo por meio do ministério do sacerdote, do bispo ou do papa. Então, esses poderes são exercidos em primeiro lugar por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo exerce esses poderes como causa primeira e principal por intermédio do Papa e dos bispos. Por isso que o Papa e os bispos não são sucessores de Cristo. O Papa, em particular, não é sucessor de Cristo. É o vigário, ou enviado. Então, o que é importante entender aqui é o seguinte, que quando a gente fala do magistério, nós temos um mistério de união entre o divino e o humano. No magistério, nós temos uma parte divina e uma parte humana, no magistério eclesiástico. E a parte do divino, a parte do humano, vai justamente
definir, é infalível, é não infalível, etc. Tem que ter um slide clássico com as letras bem pequenas. Então, eu preciso compreender esse mistério no magistério da união entre o divino e o humano. Então, o magistério eclesiástico é uma participação no magistério de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, participação, São Tomás define assim: aquilo que é totalmente algo não participa desse algo, mas é por essência esse algo. Aquilo, porém, que não é totalmente esse algo, mas tem alguma coisa acrescentada, é dito participar propriamente. Por exemplo, o fogo é algo distinto do calor, mas participa dele. Então, o magistério eclesiástico, os membros da hierarquia da igreja, participa do magistério de Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa participação no magistério de Nosso Senhor Jesus Cristo tem graus diversos em virtude da maior ou menor intervenção humana em cada ato magisterial. Então, o magistério eclesiástico não é uma realidade unívoca, que significa sempre e inteiramente a mesma coisa. Quando a gente fala de magistério, então não é sempre a mesma coisa, não é inteiramente a mesma coisa. O magistério é uma realidade análoga, né? Então, a gente utiliza a palavra magistério para designar magistérios que têm algo semelhante e algo distinto. Qual é a semelhança entre todos os graus do magistério? Que o magistério eclesiástico se exerce sempre em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é a diferença? A diferença está no grau de participação ao magistério ou no magistério de Jesus Cristo. Então, o que tem os diferentes graus de magistério de semelhante? Se exerce em nome de nosso Senhor. O que tem diferente? O grau de participação no magistério de Cristo, ou ainda dito de outro modo, a maior ou menor intervenção humana. Onde a participação no magistério de Nosso Senhor for maior, haverá mais de divino do que humano no magistério eclesiástico. E maior será, então, a autoridade com que esse magistério é exercido. Então, quando a gente fala de magistério, nós estamos englobando todos os graus de magistério. De magistério eclesiástico, evidentemente. Bem, vou só encerrar aqui, que já está prolongando. Nós vamos ter, então, basicamente, 3 graus de magistério, né, para simplificar um pouco. Magistério infalível. Dentro do magistério infalível, nós vamos ver com detalhe, né, eu vou só citar aqui. Nós vamos ter o magistério infalível extraordinário, que são as definições ex cátedra do Papa, né? Dentro do magistério infalível extraordinário tem também o concílio, quando ele é infalível, né? O concílio ecumênico, quando ele é infalível. Ainda dentro do magistério infalível, nós temos o magistério ordinário infalível. Aí pode ser o magistério ordinário infalível do Papa, ou pode ser o magistério ordinário universal infalível, do Papa com os bispos dispersos, espalhados pelo mundo. Eu vou explicar com detalhe na próxima sexta. Bom, então esse é o primeiro grau do magistério infalível. Pode ser extraordinário infalível, ordinário infalível. Depois nós vamos ter o magistério puramente autêntico, da autoridade suprema, que vai receber também vários outros nomes, depende do autor, do teólogo, etc. Não existe uma definição única, né, para esse magistério puramente autêntico da autoridade suprema. Pode ser magistério autêntico, magistério ordinário, magistério puramente autêntico, né, magistério não infalível, ou magistério supremo, pura e simplesmente. Bom, então várias denominações possíveis para esse magistério não infalível da autoridade suprema, quer dizer, do Papa sozinho ou do Papa com os bispos. E, terceiro grau do magistério, o magistério dos bispos diocesanos. Aqui a gente assimila, né, para facilitar um pouco, o magistério, os ensinamentos das congregações romanas, ao ensinamento do Papa, né? Bem, então nós vamos ver na próxima aula, em detalhe, esses graus do magistério, para em seguida ver os graus de assentimento devido a cada grau do magistério
e finalmente responder a algumas objeções que podem surgir. Bem, alguma dúvida, questão? Tudo tranquilo? Bom, vão ruminando aí durante a semana e sexta que vem vocês me perguntam. Evidentemente tem um texto lá sobre isso na internet, né? Scutumfidei.org. Então tudo que eu falei aqui com um pouco mais de detalhe ainda. Então, eventualmente podem tentar acompanhar por ali também, né? E havendo dúvidas a gente vai resolvendo. Então assim, já dá para ver que não é uma coisa também tão simples, né? Muitas pessoas querem resolver muito rápido, né? Precisa ter esses princípios de filosofia e de teologia para resolver bem o problema e saber qual é a posição efetivamente católica. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora das Dores, São José, Jesus de Praga, do Pai, do Filho e do Espírito Santo.